Olá, pensa só, toda empresa, não importa o tamanho, tem uma história para contar. Uma história sobre o seu dinheiro, suas vendas, suas dívidas. Mas como é que se escreve essa história de um jeito que todo mundo entenda? A resposta, na verdade, não é matemática pura, e sim uma linguagem. Uma linguagem universal que transforma cada ação em um capítulo dessa grande narrativa financeira. E hoje a gente vai desvendar os segredos dessa linguagem juntos. Pois é, cada produto que sai da prateleira, cada conta paga, cada investimento feito, tudo isso é parte da história da empresa. É uma narrativa que está acontecendo agora, em tempo real. Mas como é que a gente organiza tudo isso? Como transformar essa montanha de informações em algo lógico que faz sentido tanto para o dono da empresa quanto para um investidor lá do outro lado do mundo? É essa a grande questão que a gente vai responder. E claro, essa linguagem tem um nome oficial. O nome é escrituração. Parece um nome formal, né? Mas a ideia por trás é bem simples. É o método, o sistema organizado que a gente usa para registrar tintim por tintim tudo que afeta o financeiro de uma empresa. É literalmente o diário de bordo de qualquer negócio. Ok, vamos quebrar essa definição. Duas palavras aqui são chave: cronológico e específico. Cronológico quer dizer que a ordem dos fatores importa e muito. O que aconteceu às 9 da manhã vem antes do que aconteceu às 10, simples assim. E específico significa que não é um rascunho, não é uma anotação de qualquer jeito. Cada registro é detalhado, preciso e tem que ter como base um documento real, como uma nota fiscal. É um sistema metódico feito para ser confiável. Beleza. E como toda linguagem, a escrituração também tem a sua gramática, sabe? Uma regra principal, uma regra de ouro que faz tudo funcionar e que garante que a história contada pelos números seja sempre coerente, sempre equilibrada. E o nome dessa regra é Mecanismo de Partidas Dobradas. O nome é chique, mas a lógica por trás é de uma simplicidade genial. Pensa comigo, nada numa empresa surge do nada. O dinheiro não brota do chão. Se a empresa aplica um recurso em alguma coisa, tipo na compra de um computador, esse dinheiro teve que vir de algum lugar, certo? Do caixa, do banco. Ou seja, para toda aplicação existe uma origem correspondente. Sempre. E é aqui que a gente descomplica duas palavras que assustam muita gente: débito e crédito. A primeira coisa a fazer é esquecer a ideia de bom ou ruim que a gente usa no dia a dia. Em contabilidade isso não existe, são só nomes técnicos. Débito é a aplicação. A pergunta é: para onde o recurso foi? Crédito é a origem. A pergunta é: de onde o recurso veio? É só isso, é um fluxo. O crédito mostra de onde o dinheiro saiu e o débito mostra onde ele entrou. E essa frase aqui é o grande mantra da contabilidade. Ela resume tudo. É como uma balança de dois pratos. De um lado, a gente coloca as aplicações, os débitos. Do outro, as origens, os créditos. E essa balança, pessoal, tem que estar sempre, mas sempre, perfeitamente nivelada. O total que entra de um lado tem que ser exatamente igual ao total que sai do outro. Não tem exceção. Certo, então já temos a linguagem e sua regra de ouro. Mas onde é que a gente escreve essa história toda? A gente escreve nos chamados livros contábeis. Eles são como se fossem os volumes da enciclopédia oficial da vida financeira da empresa. E nessa biblioteca, dois livros são os protagonistas: o livro diário e o livro razão. Pensa neles como uma dupla. O livro diário é, bem, um diário mesmo. Ele registra tudo o que acontece, na ordem em que acontece, dia após dia. Já o livro razão é mais organizado, mais sistemático. Ele pega tudo do diário e separa em pastas por assunto. Então, se alguém quiser saber tudo que entrou e saiu da conta banco no mês, não precisa ler o diário inteiro. É só ir direto na pasta do banco, lá no livro razão. E aqui a gente vê o caminho completo da informação. Olha que legal. Tudo começa com um fato contábil, que é algo que acontece no mundo real. Uma compra, uma venda. Esse fato, então, é anotado no nosso diário de bordo, o livro diário. Logo depois, essa informação é transferida e organizada nas suas devidas pastas no livro razão. E no final, com tudo organizado, a gente consegue montar os relatórios finais, as demonstrações contábeis, que são um resumo da ópera, a história completa contada de forma clara. Bom, já falamos bastante da teoria, né? Agora é a melhor parte. Vamos botar a mão na massa. A gente vai pegar tudo isso que conversamos e aplicar num exemplo da vida real, para ver a teoria funcionando na prática. E para não ter erro, existe uma receitinha de bolo. São só 3 passos bem simples. Antes de sair escrevendo qualquer coisa, a gente para e analisa. Passo 1.
Quem são os personagens envolvidos nessa transação? Ou seja, quais as contas? Passo 2. O que cada personagem desses é no jogo? É um bem, uma dívida? E passo 3. O que aconteceu com eles? O saldo aumentou ou diminuiu? Com essas 3 respostas, o resto fica fácil. E o nosso fato contábil vai ser esse aqui. Uma coisa super, super comum, a empresa comprou mercadoria para o estoque e pagou na hora. R$ 100. Simples, direto. Agora, vamos dissecar essa operação usando os nossos 3 passos. Vamos lá. Passo 1. Identificar as contas. Bom, entrou mercadoria no estoque e saiu dinheiro do banco. Então, essas são as 2 contas. Passo 2. Classificar. Tanto a mercadoria em estoque quanto o dinheiro no banco são bens, são direitos da empresa. Logo, as 2 são contas de ativo. E passo 3. Compreender o que rolou. O estoque de mercadoria aumentou e o saldo em dinheiro no banco diminuiu. Pronto, a análise está completa. Agora é só registrar. E com aquela análise, o lançamento fica assim. Olha que bonito. A gente pergunta, para onde foram os R$ 100? Foram para mercadoria. Então, débito de 100 na conta mercadoria. E de onde vieram os R$ 100? Saíram do banco. Então, crédito de 100 na conta banco. E olha aí o equilíbrio perfeito. 100 no débito, 100 no crédito. A balança está nivelada. A regra de ouro foi cumprida. Agora, uma coisa que faz essa linguagem dos negócios ser tão confiável no mundo inteiro é justamente a sua rigidez. Existem regras muito claras para garantir que tudo seja preciso e que a história contada seja sempre a mais fiel possível à realidade. Então, não é de qualquer jeito. A escrituração tem que ser no nosso idioma, em reais, tem que seguir a ordem do relógio, sem pular nada. E olha que interessante, não pode ter rasura, não pode deixar linha em branco, não pode passar corretivo, nada disso. E o mais importante, todo e qualquer registro tem que ter um CPF, um documento de origem, como a nota fiscal que prove que ele é real. É um sistema desenhado para ser transparente. Tá, mas e se alguém errar, todo mundo erra? Excelente pergunta. Na contabilidade não existe a tecla delete. Se um registro foi feito errado, ele fica lá para sempre. Para consertar, a gente faz um novo registro chamado de estorno, que é basicamente o lançamento inverso, anulando o efeito do primeiro. Isso é genial porque garante que todo o histórico, incluindo os erros e as correções, fique registrado e transparente para quem quiser ver. E é isso! Agora, os fundamentos desta linguagem poderosa não são mais um mistério. Da próxima vez que alguém se deparar com um balanço de uma empresa, com um relatório financeiro, vai conseguir enxergar o que tem por trás dos números, vai ver a história de origens e aplicações, de débitos e créditos. A questão que fica no ar é, agora que os fundamentos foram desvendados, que histórias os números ao nosso redor estão de fato nos contando?